mantendo entre as partes uma relação de tempo. Por isso que passa a ser oração subordinada adverbial. É importante que vocês gravem, assim, a princípio, agora, no começo, as semânticas que as orações adverbiais podem ter, que são 9, certo? E para você fazer isso, você grava primeiro as coordenadas. Lembra que eu falei que as coordenadas têm só 5 tipos, certo? Então, só aqueles 5 tipos de sentido. Quando a gente fala de adição, quando a gente fala de adversidade, quando nós falamos de conclusão, explicação. Aí, veja bem, nesses 5 tipos, você tem coordenação. Falou de tempo, vai para a oração adverbial. Aí a conjunção vai te ajudar a entender isso, certo? Agora, no próximo exemplo. Os alunos que estudam, verbo, vão bem nas provas. Outro verbo. Então, vamos lá. Como aqui existe um que, vamos fazer aquela divisão que nós fizemos várias vezes aí. Os alunos, já vai a barrinha ali. Mas os alunos não têm verbo ainda, né? Cadê o verbo deles? Vamos lá. Os alunos vão bem nas provas, isso. Então, esta oração aqui no meio, ó, essa daqui, de que tipo que ela vai ser? Começa pelo quê? Que tipo de que eu tenho aí? Relativo ou conjunção integrante? Como se refere ao nome antes, que antes tem alunos, né? A primeira coisa que você faz é trocar por os quais. Aí, masculino plural por masculino plural. Vamos fazer a troca. Os alunos, os quais estudam, vão bem nas provas. Deu certo ou não deu? Deu. Então, esse aqui é um pronome relativo. E eu falei agora há pouco. Se você tem um pronome relativo, a oração é subordinada. A hora que ele quiser escrever, eu escrevo. Oração subordinada adjetiva. Sempre. Apareceu um pronome relativo, a oração é subordinada adjetiva. Aí, vejam o que acontece. Quando a oração é subordinada adjetiva, ela não tem papel de adjetivo? Tem papel de adjetivo. Se ela tem a função de um adjetivo, espera aí, ela vai funcionar como adjunto, adnominal, oracional. Certo? Olha lá, adjunto, adnominal, oracional. Acho que dá para entender assim. Tá fogo, tá fogo. Pronto. Achou relativo? A oração é subordinada adjetiva e toda oração subordinada adjetiva funciona como adjunto adnominal em forma de oração. Certo? Então, eu poderia, inclusive, pensar assim, ó. Os alunos que estudam vão bem nas provas. E toda essa parte de azul aqui, que eu marquei em azul, seria o sujeito do verbo ir ali. Olha lá. Os alunos que estudam, sujeito, vão bem nas provas. Vocês entenderam por quê? Aí eu formo um sintagma. Não tem importância, são as duas formas de enxergar a mesma coisa. Lembrando que estudam é adjunta adnominal oracional. Volta um slide só para mim, Ricardo, por favor. Olha o que eu fiz aqui. Não, mais um. Mais um. Não, lá para trás. Mais um. Aí. Ó, eu não falei que esse O aqui, desse terceiro exemplo, tem o primeiro, o segundo, o terceiro. Ele não foi à reunião, o que nos atrapalhou muito. Eu falei que esse O era o oposto, não falei? Aí eu falei assim, só que eu posso enxergar somente esse O como oposto, como eu posso enxergar o que nos atrapalhou muito. Porque aqui a gente não tem uma oração subordinada adjetiva. Então ela é o quê? Um adjunto adnominal. Tá vendo? Então, se você enxergar o O como núcleo do aposto, você vai enxergar tudo aquilo que a gente já vem estudando antes. É ele que retomou tudo que foi dito antes, e isso que nos atrapalhou muito é um adjetivo desse O. Funciona como oração adjetiva. Tá certo? Pronto. Acabou. Volta lá no último slide para a gente fechar a aula só. Porque aí nós vamos parar aqui. Você marca para mim o número do slide, viu, Ricardo, por favor,
para não dar problema, que na próxima aula a gente vai continuar daqui. Aí a gente vai parar aqui. Olha, eu preciso que vocês, durante a semana, deem uma revisada em todo o material, que vocês revejam todas as frases que eu dei, porque eu dei muita informação hoje, bastante mesmo. O que vocês tiverem de dúvida, vocês podem mandar para mim em e-mail, que daí eu vou responder na aula. Eu faço questão de responder as próximas dúvidas só em aula, não vou responder por e-mail, por um motivo. Porque às vezes a dúvida de um é a dúvida do outro que nem tinha pensado na possibilidade, certo? Hoje o Cristiano Lima entrou em contato comigo. Foi o Cristiano? Não, foi o Fabrício. O Fabrício Lima, o Cristiano Lima pediu uma outra coisa. O Fabrício Witt me pediu para tirar dúvida a respeito de uma questão da ISAF. Então, enquanto o Ricardo põe lá para mim, lá no material de concordância que a gente viu, é o último, Ricardo, o último que está aí na sua relação, esse. Aí você põe lá no último exercício. Eu vou explicar agora em aula, porque ele ficou em dúvida, e é um exercício bem danado mesmo. Agora, para o pessoal de Caldas Novas, eu tenho que mandar um abraço bem grande. Foi isso que me foi pedido, não é? Então, pessoal de Caldas Novas, um grande abraço para vocês. Pode voltar que não é aí, não. Aí é o gabarito. É isso, antes. Aí. Esse aí. Obrigada. Um grande abraço para vocês, viu, gente? Então, vocês já sabem, né? Dúvidas dessa aula, vocês mandem para mim nos e-mails, que daí eu marco separadinho. E na próxima aula, eu começo a aula pelas dúvidas. Começo pelas dúvidas, porque vocês não estão aqui presentes. Então, como é muita informação, a gente trabalha tudo isso em aula depois, certo? Aí fica para todo mundo. E essa dúvida é o seguinte, na aula de concordância, quando eu terminei o material de concordância, havia uns exercícios, eu resolvi umas 2 ou 3 questões com vocês, para mostrar o raciocínio básico que você pode fazer, aquela questão de cortar os termos preposicionados, para limpar a frase. Vocês vão ver que aquele negócio de cortar preposicionados, se vocês se acostumarem a fazer, vai ajudá-los não só na parte de concordância, mas na parte de regência, na parte de pontuação. É só uma questão de prática, que vocês vão ver que aquilo vai ajudar num monte de coisa. Agora vamos lá que eu vou tirar a dúvida dele. Então, alguns exercícios eu não fiz. E o Fabrício me pediu por e-mail para explicar essa questão aqui. Eu expliquei, mesmo assim ele ficou em dúvida em alguma coisa. No e-mail muito difícil. Eu falei, ó, deixa que eu ponho lá na aula e explico para você. Então tá aí, Fabrício, ó, para você. Assinale a opção que corresponde à palavra ou expressão destacada no texto abaixo, que foi empregada de acordo com as regras de concordância. É, isso aí, que foi empregada de acordo com as regras. Então tem que estar correto, certo? Ó, foi empregada de acordo com as regras de concordância. Então a gente tem assim, ó. Como nunca antes, a ordem e a cultura, presta atenção aqui, que aqui que foi o ponto de dúvida dele. A ordem e a cultura do capital mostram inequivocamente o seu rosto inumano. Até aqui já era uma oração, certo? O sujeito de mostram aqui é ordem e cultura. Os núcleos são esses. Tudo bem? Olha lá, ordem e cultura mostram. Certo? Aí, continuando o texto, vem lá. Revelam a lógica perversa. Outra oração. Agora, veja bem, quem que revelam aqui? Continua sendo a ordem e a cultura. Certo? Mas vai pensando no sentido do texto. A ordem e a cultura do capital mostram o seu rosto inumano. Não é isso? E a ordem e a cultura do capital revelam a lógica perversa. Agora vem aqui, ó. Tá aqui. A qual, não é isso? As dominam. Então, veja bem. Esse que agora vai ser o sujeito da oração. Porque esse que retomou a lógica perversa. Tudo bem até aqui? Esse que retomou a lógica perversa. Então, se esse que é o sujeito, tem que ser a lógica perversa que domina, olha lá, que domina elas. Quem que é esse elas? Claro que isso aqui está lá no seu raciocínio apenas. Certo? Eu estou traduzindo os pronomes, que foi isso que deu dúvida no Fabrício, que pode dar em muita gente. Esse tipo de construção, que vem com o pronome oblíquo e na sequência vem verbo, sempre causa muita dúvida. Examinador de prova sabe disso, eles usam isso direto. Veja que eu vou repetir. A ordem e a cultura mostram o seu rosto inumano. Elas, a ordem e a cultura, revelam a lógica perversa. A qual?
O segredo está nesse quê? Esse que retomou a lógica perversa. Então, o sujeito gramatical de dominam é o quê? Mas quem rege o verbo é lógica perversa, que foi o que a gente viu na outra aula. Então, a lógica perversa, ela, que é esse que, sujeito aqui, domina quem? A ordem e a cultura do capital. Aí não vai dar, aquele não quer escrever, mas é a ordem e a cultura. Escreveu. Por isso que o número 1 está correto e o número 2 está errado. Certo? Foi isso que a questão pediu. Então, na verdade, o gabarito tem que ser onde está o número 1. Pode pôr no próximo slide, Ricardo, por favor, que eu acho que é isso que vai dar lá. É isso aí, ó. Tem que estar aqui. Deixa eu ver se ele já pôs. Isso. Aí o gabarito é esse aqui. Certo? É assim. Que esse as está correto, que representa ali no texto a ordem e a cultura do capital. Tudo bem? Bom, Fabrício, eu espero que tenha dado tudo certo. O que é o sujeito, que é a lógica perversa que domina a ordem e a cultura, certo? O seu problema foi desvendar o significado dos pronomes, então muita atenção com isso. Tem mais alguma pergunta da aula de hoje? Uma perguntinha só. Vamos ver lá. Então, vocês não se esqueçam de revisar tudo que a gente falou, verificarem quais foram as dúvidas, porque tem mais informação pela frente, certo? Ainda a gente não viu a agenda passiva, eu só vou explicar a agenda passiva nas vozes verbais, porque a gente já vê a integração de tudo isso, vê tudo juntinho. É do... Não. Como é que foi o carnaval, gente? Vocês estudaram? Ou vocês ficaram brincando? Eu tirei esse carnaval, confesso, para descansar. Descansei bastante. Até demais, sabe? Até demais, dá conta. Aí a gente volta para estar em outro mundo, né? Não é? Quando você fica muito tempo assim, disperso. Eu falo que feriado é ótimo, mas ele é terrível. É terrível, porque quebra todo o nosso ritmo. Depois, para voltar, é complicado. Parece estar mais cansado do que antes. Só tem uma perguntinha hoje. Eu acho que essa dúvida não quer aparecer, né, Ricardo? Acho que ele não estava com muita vontade de fazer pergunta. Eu falei para o Carlos Gustavo Cavalcante, não sei se você já estava assistindo a aula ou não, mas eu vou repetir, que eu deixei para a gente fazer aquela questão que você me pediu na próxima aula do dever de casa, tá? Quando vocês quiserem que eu resolva alguma questão do dever de casa em aula, você tem que me pedir com um pouco de antecedência, que daí eu ponho no material, senão depois não dá tempo, eu tenho que colocar aí no material. Aí eu coloco e explico tudo que vocês quiserem. Está dando muita diferença da teoria para a prática, gente? Pegar as questões para fazer? Eu aconselho, inclusive, o seguinte, quem tem bastante dificuldade em português, né, que, lógico, pegue as questões de dever de casa para fazer, mas assim que seria importante vocês pegarem outras questões práticas. Aliás, eu comentei, eu me esqueci, fala da professora, né? Comentei com vocês uma gramática que se chama Gramática em 44 lições, da editora Ática. A falha que eu digo é porque eu fiquei de trazer bibliografia e acabei me esquecendo, mas eu ainda vou trazer. Mas é esse o nome do livro, Gramática em 44 lições, da editora Ática. Certo? Esse livro, ele é assim, ele traz um resumão teórico e depois ele vai dando uma série de exercícios em cima só daquele resumo. É basicamente o que eu faço em aula, para ser bem honesta. Ele tem o ritmo da minha aula. Vai um resumão,
Aí depois do resumão, ele vai dando um monte de exercício para vocês fazerem. Só que como a gente não faz exercício prático em aula, eu estou explicando como fazer, então ele segue muito o meu raciocínio, mas assim, na sequência vem um monte de exercício prático, não é com questão de prova, é só essa diferença. Que eu dou a explicação rápida, teórica, depois eu jogo na prática com vocês. Porque eu sempre falo que às vezes as pessoas estranham um pouco, estão muito acostumadas a ver assim, detalhe por detalhe teórico. Mas, gente, muita teoria em português, honestamente, atrapalha. Ela atrapalha, porque quando você pega a frase para analisar, imagina, fazendo o que eu já faço aqui, eu sei que dá dificuldade. Então, tem que tomar, é só essa diferença, porque aqui eu vou explicando o raciocínio passo a passo. Depois do resumão, eu dou passo a passo como eu faço. Então, a minha explicação vai bem além do livro, porque eu estou explicando para vocês o raciocínio também. Depois tem que pegar exercício para fazer. Bom, vamos lá. A dúvida é do Adriano. É do Adriano? Não, não é. É do Adriano, sim. Do Adriano Bongiorno. É isso aí. Boa noite, professora. A respeito da frase, a mulher linda caiu. A senhora disse que não se pode colocar vir depois de mulher. Sim. Entretanto, não seria possível que o adjunto nominal linda fosse colocado entre vírgulas com a intenção de ressaltar a característica. Sim, sem dúvida. Com a intenção de ressaltar a característica do sujeito mulher, inclusive promovendo uma pausa na leitura para se ressaltar tal característica. Perfeito. Veja a diferença do que eu disse, que você está colocando, que é uma dúvida no final das contas, né? Eu falei que você não pode separar a mulher substantivo por uma vírgula de linda. Aí não pode, porque você realmente separou, né? Realmente separou. E aí você está separando o adjunto nominal do substantivo, do caso ali do sujeito, certo? Como você colocou aí no exemplo, a mulher linda. Isso é verdade. Agora, se eu tenho as vírgulas, é para marcar que o predicativo saiu do predicado e veio aqui para o lado. Então, a gente está mostrando uma diferença. A pontuação tem esse objetivo mesmo. Por isso que você pega qualquer regra gramatical, vai dizer que o predicativo do sujeito deslocado para junto do sujeito deve ser separado por vírgulas. E o adjunto adnominal, não. Isso daí é indiscutível. O que você está me colocando aqui agora é uma outra coisa, é um terceiro ponto. Se eu quiser colocar a mulher linda caiu só para realce do adjetivo, é possível? Perfeito. Aí é perfeito. Porque eu até falei que para ressaltar o adjetivo você pode pôr entre vírgulas. Acho que isso não ficou claro. Foi ótimo que você tenha perguntado para mim. Né? Porque eu falei, se você quiser realçar o adjetivo é uma coisa, agora separar é diferente, certo? Separar é diferente, por uma vírgula só, separa, pondo as duas, a gente realça. Perfeito sua colocação. Só isso, gente? Foi só isso hoje? Então, ótima semana para todos, até a próxima aula.